Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Hoje vamos conversar sobre autarquia, ataraxia e apatia. Entre os séculos 5 e 4 a.C., um filósofo grego chamado Antístenes desenvolveu reflexões éticas de grande repercussão na antiguidade, propondo um novo modelo de atitudes para a vida prática, a vida do dia a dia. Fundou uma corrente de pensamento que ficou conhecida pelo nome de cinismo. É possível que o termo cinismo derive do nome do ginásio em que Antístenes lecionava, o cines argo, ou do termo grego para nomear os cães, kinon, pois muitos consideraram o ideal de vida simples dos cínicos semelhante à vida levada por esses animais. Bom, a tese fundamental dessa corrente era a afirmação de que o único alvo humano seria a felicidade decorrente da virtude. Segundo os cínicos, fora da virtude não existiria o bem, e eles desprezavam então comodidades, riquezas, prazeres e as convenções humanas, as leis que são tratadas, as normas, pelos seres humanos para a convivência em sociedade, acreditando que isso tudo afastava o ser humano de sua condição natural. Então, somos felizes vivendo de acordo com as instituições e as convenções sociais? A proposta do cinismo era manter-se indiferente a tudo isso. Defesa de uma vida simples, em harmonia com a natureza, as propostas do cinismo. Desprezo aos bens materiais considerados supérfluos, compreensão da felicidade como autodomínio e liberdade, busca da autarquia, ou seja, a autossuficiência do indivíduo, e busca da ataraxia ou apatia, tranquilidade diante das emoções, diante das sensações, das paixões. O mais famoso representante do pensamento cínico na Grécia foi Diógenes. Conta-se que ele vivia nas ruas, que sua casa era um barril e que durante o dia ele passeava pelas ruas de Atenas com uma lamparina procurando uma pessoa honesta. Essa imagem que aparece aqui representa o encontro do líder do Império Macedônico, Alexandre o Grande, com Diógenes, que teria impressionado o conquistador com sua maneira despojada de encarar a vida. Diógenes e os demais cínicos levavam uma vida simples. Eles buscavam ficar em harmonia com a natureza e os instintos humanos, livres das convenções e das instituições sociais. Que são as instituições sociais? Família, escola, sociedade, o Estado, a igreja. A virtude que eles almejavam era identificada como autarquia, que significa comando de si mesmo, do grego autarkeia. Corresponde à autossuficiência do indivíduo, que percebe dispor de tudo o que necessita para viver sem depender de bens materiais ou do reconhecimento social. Condição do sábio que entende a felicidade como consequência da virtude e não de riquezas, honras ou prazeres. Para chegar a ela, a felicidade, julgavam necessário conquistar a apatia, deixando de atormentar-se com as doenças, a morte e o próprio sofrimento, ou o dos outros. Corresponde ao estado imperturbável de quem não se deixa afetar emocionalmente pelas circunstâncias à sua volta. O estoicismo, que foi outra escola desse mesmo período, perguntava: somos capazes de suportar a dor e de viver sem euforia? O estoicismo afirmava que sim. Essa escola filosófica, que se destacou na Grécia por volta do século 3 a.C., seus membros eram conhecidos como estoicos, designação que deriva da palavra grega stoá, cujo significado é pórtico ou portal. Fundada por Zenão de Cítio, que pela condição de estrangeiro não podia adquirir imóveis em Atenas, ele reunia seus discípulos sobre um pórtico dessa cidade, por isso estoicos, né?
que ficavam estudando, conversando, fazendo seus conhecimentos sobre o pórtico da cidade. Os estoicos entendiam a filosofia como vida contemplativa, distante da influência das paixões, pautada pela ataraxia e pela autarquia. Do grego, ataraxia ou apatheia, corresponde ao estado da pessoa constantemente imperturbável diante das emoções, das sensações, das paixões. Uma condição de tranquilidade na qual, independente dos fatos, o indivíduo permanece inabalável, sem se deixar arrastar por alegrias e prazeres, nem por dores e tristezas. Era considerada uma conquista possível e equivalente à própria felicidade humana. Eles acreditavam que uma pessoa era um microcosmo, ou seja, uma espécie de mundo em miniatura, que refletia o mundo maior, chamado de macrocosmo, e sua ordem necessária, garantida por uma razão divina, ou seja, eles acreditavam que cada ser humano era um pequeno universo, que dentro de nós havia um pequeno mundo e que este pequeno mundo fazia parte, então, de um grande universo. Segundo essa visão, processos como a enfermidade e a morte seriam igualmente regidos pelas leis da natureza. O ser humano deveria aprender a aceitar o seu destino. Os estoicos viam na razão humana a capacidade de fornecer normas de ação infalíveis que constituiriam o direito natural. Deveria ser respeitado em relação a todos os seres humanos, inclusive as pessoas escravizadas e aos estrangeiros. Os estoicos defendiam o cosmopolitismo, o reconhecimento universal do outro pela sua humanidade, e não pelo seu pertencimento a este ou aquele povo, a esta ou aquela cidade, como ocorria na Grécia. Então, para os estoicos, as pessoas deveriam ser respeitadas pela sua essência, que é a sua humanidade, não pelo que ela tinha ou pelo que ela se tornou. Dessa maneira, acolhiam homens e mulheres, ricos e pobres, escravizados e livres, cidadãos gregos e estrangeiros, quem fosse. Vale destacar o desenvolvimento do estoicismo também entre os romanos, que legaram à posteridade importantes obras sobre moral e outros temas filosóficos. Concluindo, então, na visão dos estoicos, a visão do ser humano como um microcosmo que refletia o macrocosmo. Então, nós somos parte de um organismo maior. Proposta de aceitação do próprio destino, que nós precisamos aceitar a maneira como a vida se coloca a nós, segundo os estoicos. Compreensão do direito natural como a norma maior. Compreensão da filosofia como vida contemplativa, pautada pela autarquia e pela ataraxia, que é a tranquilidade diante das emoções, das paixões, ou seja, um equilíbrio, que nós tenhamos o cuidado diante das sensações, das nossas paixões, das nossas emoções, de poder aceitar e resolver da melhor maneira possível. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!